Como mencionado anteriormente, o processo LD-UBOF foi desenvolvido originalmente no final dos anos 40 do século passado, e sua implantação industrial ocorreu no início dos anos 50. Ao longo destes quase 70 anos de existência, uma série de desenvolvimentos foram introduzidos ao processo, e esses desenvolvimentos podem ser agrupados de acordo com os objetivos que tiveram em mente. Temos aqui uma série desses objetivos listados. Alguns desses desenvolvimentos buscaram acelerar o processo para propiciar um ganho de produtividade, aumentar o índice de acerto, que vai ser definido a seguir, aumentar a vida do convertedor, nesse caso, aumentar a durabilidade do refratário, e também aumentar a participação de carga sólida. Isso ocorreu em alguns períodos em que a disponibilidade de sucata era reduzida e que se desejava operar o convertedor com uma fração de carga sólida menor do que o habitual. Alguns desses desenvolvimentos vão ser discutidos a seguir. O que se define como índice de acerto simultâneo na operação de um convertedor LD pode ser ilustrado através da figura apresentada neste slide. Na ordenada temos a temperatura, na abscissa temos o teor de carbono do metal. Como a carga no convertedor é principalmente composta de gusa líquido, no início do processo temos teor de carbono no metal próximo a 4% e temperaturas em torno de 1.300 centígrados. Com sopro de oxigênio ocorre uma redução no teor de carbono, simultaneamente com uma elevação de temperatura. Para cada corrida, durante o seu processo, se tem um objetivo final de alcançar uma certa faixa de teor de carbono e também de temperatura. Essa janela de objetivo ela pode ter dimensões variadas de empresa para empresa ou de convertedor para convertedor, dependendo dos recursos que a empresa dispõe em termos de refino secundário, principalmente. Quando se processa a análise e medição de temperatura no final do processo e os valores caem dentro da janela de especificação, se diz que conseguiu um acerto simultâneo de carbono e de temperatura. Isso é uma das formas muito utilizadas para especificar a qualidade operacional de um convertedor. E muitos desenvolvimentos foram feitos no intuito de aumentar esse índice de acerto, que nos primórdios da operação do convertedor eram bem baixos, da ordem de 30%, e hoje em dia, com os recursos que foram implementados, já se tem valores superiores aos 90%. Uma das tecnologias que foi associada ao processo LD, apesar de não significar uma mudança no processo em si, é o desenvolvimento do pré-tratamento do gusa líquido antes do seu carregamento no convertedor. Este tratamento envolve operações de dessulfuração, dessiliciação e desfosforação do ferro gusa. Através dessas três operações, o gusa pré-tratado passa a ser composto basicamente por uma liga ferro-carbono com traços de silício e teores de fósforo de enxofre muito baixos. Isso provoca alterações no processo, uma vez que não se terá mais preocupações significativas com reduções de fósforo e enxofre. A formação de escória vai ser tremendamente reduzida, porque uma vez que grande parte do silício já foi removido, não será necessária uma grande incorporação de fundentes e o volume de escória cai. Com isso, o ataque ao refratário vai ser reduzido e isso traz uma série de benefícios ao processo desenvolvido no convertedor. Várias tecnologias foram desenvolvidas para fazer o pré-tratamento de gusa, desde técnicas bastante simples que consistem em promover esse refino ao longo do canal de corrida, principalmente para a redução do teor de silício, ou processos mais elaborados, como o que está ilustrado aqui, onde o gusa é tratado em uma panela com lanças de oxigênio para sopro de oxigênio, adições de fundentes, de uma série de materiais que vão promover as reações de remoção de fósforo, enxofre e silício também. Esta figura ilustra resultados operacionais de uma instalação para pré-tratamento de gusa. Aqui temos duas etapas do tratamento. Na ordenada, nós temos os teores de algumas das impurezas, fósforo, silício,
e na abscissa nós temos consumo de oxigênio. O processo foi desenvolvido em 2 etapas, onde constatamos que no início, durante o sopro de oxigênio, praticamente o que ocorre é uma redução no teor de silício, uma vez que já vimos que o silício tem uma afinidade pelo oxigênio maior do que as do carbono e do fósforo, especialmente em temperaturas mais baixas, como as que ocorrem no caso do GUSA. Depois da remoção do silício, do seu teor já ter significativamente sido reduzido, abaixo de 0,2%, a continuidade do sopro de oxigênio vai finalmente propiciar uma redução no teor de fósforo, desde que sejam incorporados os fundentes adequados para que essa reação possa se desenvolver. Observa-se que durante esse processo a redução do teor de carbono é relativamente pequena. Como consequência, o GUSA pré-tratado vai se chegar ao convertedor praticamente isento de silício e de fósforo, o que trará alguns benefícios em termos de consumo de fundentes e também redução de volume de escória e, consequentemente, de ataque ao refratário do convertedor. Essa tecnologia, então, se encaixa numa série daqueles objetivos, propicia um aumento no índice de acerto, uma vez que o convertedor passa a ser apenas um reator para descarburação, permite uma elevação na vida do convertedor e até ganhos de produtividade. Pensando mais especificamente no aumento do índice de acerto, que também traz ganhos de produtividade, uma série de recursos de controle de processo foram introduzidos ao convertedor ao longo dos anos. Uma dessas técnicas é o uso da sublança. A sublança é uma lança adicional que não tem finalidade de sopro de oxigênio, mas sim de, próximo ao final do período de sopro de oxigênio, coletar uma amostra do aço para efeito de análise e química e também medição de temperatura, sem que seja feita a interrupção do sopro. Através de modelos matemáticos é possível, através das informações coletadas pela sublança, processar essas informações através de diferentes modelos e, através disso, fazer os ajustes necessários em termos de controle de posicionamento da lança, adições de refrigerante, que vão propiciar, então, que quando termine o sopro e se proceda à análise e medição de temperatura, se consiga um índice de acerto simultâneo superior ao que se consegue simplesmente com modelos mais simples ou com técnicas visuais de controle. Outro recurso que pode ser utilizado para melhorar o controle de processo e aumentar o índice de acerto é o desenvolvimento da análise do gás que é gerado no convertedor e na medição do seu volume. Aqui temos um exemplo de análise do gás em termos dos seus teores de CO e CO2 ao longo do tempo de sopro. É interessante observar que, se medimos a vazão de gás e a análise dele em termos dos seus teores de CO e CO2, podemos determinar qual que é a quantidade de carbono que está sendo oxidado e, por diferença, determinar o teor de carbono que permanece no metal, com isso aumentando a probabilidade de se acertar o teor de carbono no final do sopro. Outras técnicas que podem ser utilizadas, tem algumas referências na literatura que mencionam o seu uso, é a pesagem do convertedor durante o período de sopro e também medição e análise do ruído gerado durante o período de sopro. Se observou um padrão bem definido em termos desse ruído e das frequências dos sons emitidos, e foi possível correlacionar esse ruído com o desenvolvimento das reações de refino que ocorrem durante o período de sopro e, com isso, também elevar o índice de acerto. Várias usinas hoje no mundo têm índices de acerto superior a 90%, e há na literatura registros de várias situações onde se tem tanta confiança que o aço está satisfazendo as especificações, que se omite até o tempo gasto com coleta de amostra e análise e medição de temperatura do aço. Para propiciar um aumento do uso de carga sólida, quando se tem situações onde a disponibilidade de gusa líquida é pequena e se quer ganhar em termos de produção no convertedor, é o uso da lança de pós-combustão. Neste caso, o que se verifica é, além da saída principal de oxigênio, saídas de oxigênio numa posição mais elevada, visando aqui oxidar uma parte do CO que é gerado e transformá-lo em CO2.
Com isso, há uma geração adicional do calor e uma parte deste calor que foi gerado é incorporado ao banho, o que permite um melhor aproveitamento energético e, consequentemente, aumenta a possibilidade de se utilizar uma parcela maior de sucata na carga. Isso já temos exemplos aqui no Brasil de algumas usinas em que a produção da empresa estava limitada pela disponibilidade de gusa líquido e que se utilizou essa tecnologia como uma maneira de aumentar a produção de aço através de uma utilização maior de sucata, conservando a disponibilidade de gusa líquido constante. Uma outra técnica que tem se tornado bastante popular e que permite um aumento significativo da vida do convertedor, da durabilidade do seu refratário, é a técnica chamada slag splashing. Essa técnica envolve, ao final do processo, não se vazar a escória do convertedor, deixar esta escória no seu interior e descer a lança, mas agora, ao invés de soprar oxigênio, essa lança vai fazer um sopro de nitrogênio sobre a escória e vai projetar essa escória sobre a parede do convertedor. Essa escória vai, então, com o resfriamento, se solidificar e vai servir como uma proteção do refratário para a próxima corrida. Uma série de variáveis tem sido estudadas nesse processo, como posicionamento da lança, vazão, para otimizar a deposição da escória sobre as paredes, e na mesma linha tem-se vários estudos buscando determinar qual é a melhor forma de adequar as características da escória, visando um melhor aproveitamento dela para a proteção do convertedor. Esses exemplos de utilização do slag splashing são bastante comuns na literatura, e tem registro de número de corridas no convertedor sem a necessidade de troca de refratário, alcançando valores da ordem de 30 mil corridas. Além dos processos citados anteriormente, existe uma série de alternativas ao LD convencional que foram incorporadas ao longo desses 70 anos, que consistem no que se chama de sopro combinado. O processo LD convencional ou BOF se utiliza apenas de uma lança que vem pela parte superior do convertedor. Ao longo dos anos foram desenvolvidas diversas variantes desse processo, com sopro também pelo fundo do convertedor, com sopros de diferentes tipos de gases, de hidrocarbonetos, cada um deles com a sua designação particular. Alguns casos é injetado apenas gás inerte, outros casos se injeta também o oxigênio. Nesses casos, para prevenir um desgaste pronunciado do refratário, uma vez que a reação de oxidação ocorreria muito localizada junto ao ponto onde o oxigênio está sendo injetado, é comum combinar a injeção do oxigênio com algum outro fluido que provoque alguma transformação endotérmica que permita um controle de temperatura, evitando temperaturas muito altas que reduziriam a vida do convertedor. Uma outra técnica que tem registros de aplicação na literatura é o processo cojet. Nesse caso, a lança é modificada e, além do jato central de oxigênio, tem um jato protetor que o envolve, e com isso o tipo de jato passa a ser denominado jato coerente, e aí a expansão do jato supersônico fica mais restrita e o núcleo supersônico fica mais extenso. Com isso, se consegue uma melhoria de rendimento metálico através de uma menor oxidação do óxido de ferro e se consegue também maiores produtividades, uma vez que, nesse caso, pode-se operar com vazões específicas de oxigênio da ordem de até 6 normais metros cúbicos por minuto por tonelada de capacidade do convertedor. Isso promove uma redução significativa no tempo de sopro, com ganhos importantes também na produtividade do reator. Essa figura ilustra alguns resultados obtidos com o uso da lança cojet, comparando com uma lança convencional. Aqui na ordenada nós temos a velocidade do oxigênio no centro do jato, em função da distância do bico da lança. E se observa que na lança convencional, essa queda de velocidade ocorre de uma forma mais pronunciada, rapidamente, ao passo que quando se utiliza a lança com o projeto cojet, essa velocidade permanece em patamares mais elevados ao longo de uma distância bem maior, o que promove uma maior agitação do banho com ganhos
significativos em termos de aceleração das reações. Este gráfico ilustra de maneira esquemática os ganhos advindos da utilização da lança cojet, que temos na ordenada velocidade de descarburação em função do tempo de sopro. Isso aqui para uma lança convencional, com uma vazão da ordem de 32.000 normalmente cúbicos por hora de oxigênio, e a utilização do jato coerente permitiu a elevação na vazão e, consequentemente, reduções significativas do tempo de sopro, que na lança convencional estava em torno de 17,5 minutos, passando a alguma coisa em torno de 11 minutos. Esse aumento de vazão é propiciado porque, se utilizasse a lança convencional e aumentasse a vazão, o grau de projeções seria extremamente elevado. Com a lança cojet se consegue alcançar vazões mais altas sem elevar significativamente o risco das projeções.